consoantes vocálicas. Yud, Re, Vav. Vamos passar então para uma outra explicação. Temos então aqui, agora nós temos o Re, veja, no final, veja bem, no final da sílaba e no início da sílaba. No início da sílaba, o Re, ele representa o R. No final da sílaba, o Re representa A. Então, veja, eu estou falando de sílaba. Não estou dizendo no final da palavra. Eu estou dizendo no final da sílaba. Então, veja, se vamos ler então esta sílaba, então nós temos aqui Rem. Porém, se nós vamos ler então esta outra sílaba, então nós temos Ma. Veja bem, Ma. Repetindo, nós temos aqui uma sílaba e temos uma outra sílaba. Então, a letra Re, no início da sílaba, ela é um H, ou seja, um R. E a letra Re, no final da sílaba, então representa a vogal A. Então, vamos ler. Aqui nós temos a primeira sílaba, Rem. E aqui nós temos a segunda sílaba, Ma. Então, no final da sílaba, o Re representa uma consoante vocálica, uma vogal. No início da sílaba, o Re representa, então, a consoante. Vamos, então, passar para uma outra explicação. Nós temos aqui, agora, vamos compreender como nós chegamos às vogais. Como nós chegamos às vogais? Vejamos. Aqui neste gráfico, nós vamos estudar. Deixa eu centralizar aqui para todos poderem ler e ver de maneira plena. No momento, estou centralizando. Aqui está. Então, nós temos o Re. Veja aqui. Nós temos esse triângulo. E aqui nós temos o Re. Veja que nesta ponta nós temos o Yod. E nesta outra ponta nós temos o Vav. Então, esta fusão de sons primários produzem as vogais. Veja bem, quando nós já sabemos, quando nós temos o Yod, o Re e o Vav, então nós temos as três consoantes vocálicas. São três sons fundamentais. Veja bem, se nós pegarmos, então, o Re e adicionarmos com Yud, nós teremos, então, A mais I. Então, se você fundir essas duas vogais, nós temos a vogal E. Se nós pegarmos o Re e mais o Vav e colocarmos A mais U, então nós temos a vogal O. Essa fusão são os sons primitivos que produz as vogais. Vejamos. Então, de A mais I, nós temos a vogal E. De A mais U, nós temos a vogal O. Agora, observe uma coisa. Observe que nós temos, então, nessas três consoantes vocálicas, nós temos, então, aqui o início do som, o início de como se começa a pronunciar algum som, como se começou a pronunciar os sons em todas as línguas.
Vejamos então uma nova explicação. Vejamos aqui uma outra explicação. Vamos então centralizar aqui a página para todos compreenderem de maneira plena. Veja que os sons fundamentais, na realidade, eles são a base do tetragrama. Veja que aqui está o tetragrama. Veja o Yud, o Re, o Vav e o Re. Então nós temos esse Re final. Nós temos que nos lembrar que o Aleph e o Re, no fim da palavra, no fim das palavras, eles são mudos. O Re é mudo no fim de uma palavra. Então nós temos basicamente aqui essas três vogais. Nós temos o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Então esta é a base do tetragrama. Nós temos a vogal I, a vogal A e a vogal U. Então veja que este Re é um Re final. Lembre-se, no fim de uma palavra, o Aleph e o Aleph e o Re, eles são mudos. Lembre-se, sinais massoréticos não são letras hebraicas. Não devemos colocar sinais massoréticos em letras hebraicas. Sinais massoréticos são apenas acessórios, não são letras hebraicas. Então nós temos na realidade aqui o tetragrama sem nenhum sinal massorético. É desta forma que devemos escrever o tetragrama, sem nenhum sinal massorético. Lembre-se, sinais massoréticos não são letras hebraicas, são apenas acessórios para aquele judeu que está fora de Israel e quer aprender a ler e a escrever hebraico. Então nós temos a base. Tirando este remudo, nós temos então no tetragrama o Yud, nós temos o Re, nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Iau. Vamos passar então para uma outra explicação, mas antes, lembre-se, esses são os sons primitivos, os sons primários. Agora, passamos então para uma outra explicação. Vejamos aqui, se nós formos fazer uma transliteração, então nós temos aqui, nós temos o Yud, que ele realmente é o I, veja, nós temos o Re, que ele como consoante seria o H, ou seja, seria o R. E nós temos então aqui o Vav, veja, que passando para consoantes ele seria um V. Isso, veja bem, é porque essas três letras são consoantes vocálicas. Agora, como vogal, o Yud, como vogal, o Yud, este Yud, ele é um I. Como vogal, este Re, ele é um A. E como vogal, veja que este Vav, ele é um U. Agora, passamos então para uma outra explicação. Vejamos. Aqui nós temos então as três letras. Nós temos aqui o Yud. Veja que aqui está o Yud. Olha, os sons vocálicos I, A, U. Eles representam sons primários das línguas, dos países, das nações. Então, veja, esse é o primeiro som que alguém, um ser humano, pronunciou em sua existência. Veja bem, em sua vida na Terra, este é o primeiro som pronunciado por um ser humano. O I, o Yod, o Re, nós temos o Re, o A, nós temos então o Vav, o U,
Então veja que nós temos as consoantes vocálicas. Os sons vocálicos I, A, U representam sons primários das línguas das nações. Então nós temos a primeira palavra, o primeiro som dito por um ser humano. I, ao. Repetindo. I, ao. Agora passamos então para uma outra explicação. Nós temos aqui o iod novamente, nós temos o ré e nós temos o vav. Agora vejamos, sons primários das línguas. Veja bem, sons primários das línguas. I, A, U. Os outros sons representam, na realidade, representam uma combinação dos sons primários. Os outros sons das vogais representam, então, uma combinação desses sons. Então, vejamos, ou seja, representam o tetagrama. Representa aqui, então, o I, o A e o U. Agora, o E e o O são uma combinação entre esses sons primitivos. Se você pegar o Ré e combinar com o iod, então você terá a vogal E. Se você pegar o Ré e combinar com o vav, que é o U, então você terá a vogal O. Então vejamos agora. Observe que nós temos novamente o I, o A e o U. Os primeiros sons. O primeiro dizer dos seres humanos. Iau. Esta é a primeira palavra. A primeira palavra dita por um ser humano. O tetagrama. O tetagrama que representa, então, o ser. O ser. Então, o ser é a primeira palavra que foi pronunciada por um ser humano.